Olá, boa noite. O trabalho infantil é uma realidade não só no Brasil, como também no mundo todo. Poucos são aqueles entre 14 e 16 anos que estão em programas de menor aprendiz autorizados pela Justiça. E o que preocupa é saber que cerca de 5% da população menor de idade está trabalhando. Essas crianças geralmente estão nas ruas vendendo doces ou outros produtos, muitas vezes para ajudar no sustento da família. E é sobre essa dura realidade que a gente vai falar hoje. A jovem de 19 anos, que preferiu não ter o rosto revelado, se preocupa com o sustento da família. É por isso que se dedica à venda de doces desde os 14 anos de idade. Minha madrasta falou que era legal trabalhar na rua, conhecer pessoas, não mexer com coisas erradas, porque tem muita gente da nossa cidade que está na cadeia, outros menores que nós está grávido, roubando, matando, acha legal ainda. Eu acho muito legal trabalhar, ser honesto, ter confiança nas pessoas. Ela conta que no início foi complicado oferecer os doces. Foi chato, porque todo mundo não deixava ninguém vendendo nos comércios, porque achava que nós ia invadir, mas acostumaram com a gente, tanta gente assistir, e hoje em dia estamos aí. Essa menina, ela e os irmãos dela andam muito por aqui, e andam sempre trabalhando. E é uma maneira de abordagem e tal, mas eles fazem com muita educação, acho que é muito bem orientado pela mãe dela. E eles têm uma coisa muito boa, quando eles terminam de abordar você, mesmo que você não compre, eles falam: Deus abençoe vocês. Nas ruas, Natália recebeu convites para ganhar dinheiro de forma fácil. Já aconteceu várias vezes, mas eu falei assim: não, quero ser honesto, para mim dar valor para minha família, não quero ver minha família decepcionada comigo porque eu estou aprontando, não. Sempre trabalhando e sendo honesta. Assim como Natália, milhares de outros brasileiros começaram a trabalhar ainda muito cedo. Se o Brasil fosse mapeado em relação ao trabalho infantil, o número de trabalhadores precoces chegaria a 5% da população, que tem entre 5 e 17 anos. Existem alguns parâmetros para a gente falar sobre o que é considerado trabalho infantil. Em princípio, a legislação fala claramente, e esse é o principal parâmetro: até 16 anos não deve trabalhar. A partir dos 16 até os 18, trabalha-se, porém com restrições, por exemplo, em atividades penosas, insalubres, com produtos químicos. E a única possibilidade que existe de trabalho entre os 14 e os 16 anos é na condição de aprendiz. Eu acho que as crianças, na verdade, elas têm que viverem as etapas da vida delas, né? Então, enquanto criança, elas têm que brincar, né? Estudar, ter o comprometimento com a escola, de ter uma educação bastante equilibrada, no sentido de ter o amor, de ter atenção, de ter o carinho, de ter o aprendizado. Isso é uma coisa que ajuda a estabelecer a segurança para essa criança no sentido dos vínculos que ela vai estar formando. Acontece que a erradicação do trabalho infantil não é apenas um desafio do Brasil. É por isso que a Organização das Nações Unidas tem se mobilizado para tirar as crianças do trabalho e colocar estes meninos e meninas na escola. Segundo a ONU, 168 milhões de crianças estão trabalhando enquanto deveriam estar na escola. Destes, 120 milhões têm entre 5 e 14 anos e 5 milhões estão em condições semelhantes à escravidão. Uma das estratégias de mobilização internacional deste ano é ressaltar o papel da educação como uma das ferramentas mais eficazes no combate ao trabalho infantil. Bandeira que também é levantada por Malala, uma adolescente ativista vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Ela se tornou um símbolo mundial de defesa dos direitos humanos e ativista da educação de meninas depois que um homem armado invadiu seu ônibus escolar em 2012 e atirou nela. A jovem acredita que a educação é um direito de todas as crianças e tem divulgado isto ao mundo. Outro aspecto importante ser lembrado é que o trabalho já causa, muitas vezes, problemas de saúde para adultos.
certo? A gente vê que os índices de acidente de trabalho, de doenças de trabalho, são muito altos em adultos, que são seres já formados, já têm a sua composição corporal definida. Uma criança, ela absorve, por exemplo, muito mais toxinas no ambiente de trabalho, ela está com os ossos sendo formados, e aí se vai fazer um esforço excessivo, pode ter uma má formação óssea. Então ela está muito mais propícia a ter um problema de saúde no trabalho do que um adulto. As consequências que essa criança futuramente ela pode não estar desenvolvida o suficiente com a questão emocional dela, isso pode trazer sequelas emocionais e comprometimentos significativos da parte afetiva, porque essa criança não teve amor suficiente, não teve atenção suficiente, só teve a questão de ser cobrada e da responsabilidade de trazer o dinheiro para casa, né? Mas numa fase errada da vida, isso é mais na frente que ela tem que viver. Porque a etapa depois que passar, ela não consegue reviver isso de novo. Isso passou, passou. E a gente continua essa conversa aqui dentro do estúdio agora com Lidiane Maciel. Ela é graduada em Ciências Sociais, é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. Lidiane, muito obrigado por aceitar nosso convite para conversar aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço. Lidiane, para a gente começar, é possível desvincular o trabalho infantil de condições sociais, da desigualdade social, por exemplo? Eu acho que primeiro a gente precisa pensar um pouco sobre o que é o trabalho, né, e o que é a infância. Então, acho que a gente parte daí, né? Então, o trabalho considerado dentro dos estudos sociológicos é o que nos media com a natureza, né? Nós transformamos a natureza via o trabalho, né? Via as nossas ações, nossas atividades. É claro que hoje, então, o trabalho toma várias dimensões na nossa vida, ele é constitutivo da nossa vida, né? Então, se você pensa a infância como uma fase da nossa vida, possivelmente o trabalho vai estar ali, vai aparecer em algum momento, né? Então, tudo depende do que nós, enquanto gestores, professores, tudo vai depender de como que a gente vai encarar a infância, né? Então, se a infância é um espaço onde foi definido biologicamente e socialmente, né, que esse indivíduo está se formando para a sociedade, né, o trabalho ele vai ter que tomar uma dimensão formativa, né, educativa. Então, ele não vai ser na mesma proporção Claro, que se você está toma falando do numa trabalho, idade por adulta. exemplo, um filho que começa a fazer alguma coisa dentro de Sim. casa junto com a mãe, e isso vai ser útil para a sua própria formação. Sim. Não é o trabalho rentável, não é o Não há trabalho que vai trabalho trazer rentável. dinheiro para casa. Sim. Esse não é o trabalho que uma criança deveria fazer, é isso? Então, tudo depende do que a gente considera como um dever, né? E essa fase, ela vai tomando diversas caracterizações, né? Então, para uma sociedade industrial, urbana, né? Que é onde você vai definir o que é o trabalho e o local onde as pessoas vão trabalhar, né? Então, mas há muito trabalho infantil escondido atrás dessa prática do cuidado, né? Trabalho que a gente vai dizer não pago, né? Dentro das próprias casas. Dentro das próprias casas. Isso seria, na sua visão, extrapolar o limite do que seria o trabalho educativo? Então, o trabalho educativo, como essa experiência inicial, formativa, nós estamos formando indivíduos que vão estar no mundo, que vão produzir essa sociedade, né? Agora, o problema é quando o trabalho ele toma uma dimensão expoliativa, né? Ou uma dimensão linha de para definir exploração, quando é que né? chegou nesse ponto, Lidiane? Então, essa linha ela é muito tênue, né? Então, mas, de fato, na infância, não é o trabalho produtivo, de fato, o trabalho rentável, né? É um trabalho que visa formar essa criança para um estar maior no mundo, né? Conforme as fases
vão acontecendo, né? Então, de fato, isso foi definido na legislação a partir de uma série de pressões sociais, né? Que a gente cria essas regulações, né? Do que é trabalho infantil, do que não é, o que é essa experiência de aprendizagem para a vida, que é o que deveria ocorrer, então, nesses primeiros anos, né? Agora, a gente, de maneira geral, a população entende que uma criança trabalhar, por exemplo, como a gente viu aí, uma criança que passa o dia na rua vendendo doces, isso está errado. Não deveria, porque ela deveria estar aproveitando a infância dela da maneira adequada. Mas a gente não percebe nenhum tipo de problema, por exemplo, quando nós vemos uma criança que é atriz, que interpreta para trabalhar em filmes ou em alguma coisa, por exemplo, nesse ponto. Existem diferenças? Há trabalhos que tudo bem, há trabalhos que não podem? O que é que define isso? Eu acho que isso é um grande desafio, né, atual, a gente lidar com o que é trabalho e o que não é. Acho que um ponto fundamental, que talvez você tenha tocado no início, é a questão da desigualdade, como a própria reportagem, né, mostra. Muitas crianças elas vão se envolver em atividades produtivas que garantem renda para a família por causa de uma necessidade, né, considerando a nossa sociedade tão desigual, né, que vivemos em diferentes estados, né? Então, tem estados com maior ou menor desigualdade, né? Então tem estados com maior ou menor desigualdade. A criança como um ser produtivo para aquela família que necessita trazer renda, né? Agora, quando o trabalho toma, parece que uma dimensão criativa, né? A princípio criativa, porque ninguém não, mas poucas pessoas vinculam as artes, né, como um local de exploração, né, rentável, né? Então, quando você parte para um trabalho vinculado ao cinema, teatro, TV, né, como você bem citava, a gente toma essa dimensão criativa e não da exploração. Então, o trabalho parece ser mais soft, né, parece ser mais leve, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que há pressões em relação à produtividade, você assina um contrato de trabalho, né? A ideia do ator mirim ou coisa do tipo. Então, cada vez mais esse trabalho que era criativo, também formativo, se transforma num trabalho altamente problemático para a formação psíquica, moral e também, né, vinculado à educação, porque nós sabemos que muitos desses, como o vendedor de bala do sinal, esse ator mirim também ele vai despender menos horas para a educação, na escola ou em atividades. E esse é um ponto crucial quando se fala sobre o trabalho infantil, né? A ruptura que há entre a condição de a criança ter condições de estudo, de crescimento pessoal. A gente tem que fazer um intervalo, Lidiane, inclusive esse assunto de atores mirins e esses outros trabalhos que parecem não ser trabalhos vão estar em pauta na reportagem. Na volta do intervalo, a gente retorna em 2 minutos.